Sua Bíblia aqui, reverendo. Paz do Senhor para os irmãos. Paz do Senhor para os irmãos. Quem está feliz com Jesus, diga aleluia. Quem crê que Deus fala, diga glória a Deus. Para mim é uma alegria muito grande sempre retornar aqui a essa igreja. A primeira igreja do Nazareno aqui em Nilópolis é uma igreja onde eu me sinto em casa quando eu estou aqui. Pastor Alessandro é um grande amigo, um grande homem de Deus. Eu tenho feito tantos amigos aqui, pastores queridos, homens de Deus, por quem eu tenho um respeito e um carinho muito grande. E eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você. Se você puder, fique de pé em nome de Jesus. Eu não vou tomar muito do seu tempo. Primeira epístola aos Tessalonicenses. Como o nosso culto hoje tem um viés em cima de um ato, de uma atitude, de um sentimento tão lindo que é a gratidão, eu acho que não tem um outro texto tão incisivo de Paulo quanto esse. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Eu confesso aos irmãos que quando o pastor Alessandro me ligou e me comunicou a respeito de como seria a liturgia do culto, eu fui a alguns textos da Bíblia, mas isso foi o que Deus mais fez arder no meu coração. Primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, quem já achou, diga eu amo Jesus. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu lerei novamente. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Por favor, no 3, você lê esse versículo em alto e bom som. 1, 2, 3. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Esse texto, esta mensagem que o apóstolo Paulo entrega à igreja em Tessalônica, e só a título de introdução, o apóstolo Paulo não dispunha da mesma tecnologia que eu disponho hoje, que nós temos acesso hoje, e o apóstolo Paulo não tinha como se comunicar de outro meio com igrejas distantes, a não ser por cartas, e era esse o único método que ele utilizava para se comunicar com quem estava longe. Infelizmente, naquele tempo, eles não tinham todo esse acesso à tecnologia como nós temos. Naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha internet, não tinha telefone. Eles escreviam cartas para se comunicar com a igreja, de modo que Paulo escrevia ou ditava para que alguém escrevesse a carta, e alguém levava esta carta a determinada igreja, neste caso aqui a igreja em Tessalônica, que era o principal alvo, e uma pessoa lia para todos os irmãos que faziam parte daquela igreja, que com frequência se reunia em algum lar, em alguma casa, e eles liam essa epístola em alto e bom som, num tom acima do tom de voz normal, para que o povo entendesse que era uma mensagem do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, nessa epístola aos Tessalonicenses, ele fala sobre tanta coisa, e eu já ministrei algumas vezes na epístola aos Tessalonicenses, porque um dos assuntos mais interessantes e importantes do Evangelho, Paulo trata com ênfase na epístola aos Tessalonicenses, que é o arrebatamento da igreja, a volta de Jesus, a nossa esperança de que um dia, quando nós tombarmos nesta terra, a nossa alma, nós vamos ver Deus como Ele é. Um dia, se a trombeta tocar, o céu rasgar, nós vamos subir e ver Jesus como Ele é. Essa é uma esperança que nós, como cristãos, precisamos ter. E aí o apóstolo Paulo, após tratar desse assunto tão importante e interessante que é o arrebatamento da igreja, já no caminho de encerrar a sua carta, a sua mensagem para a igreja em Tessalônica, ele deixa para a igreja em Tessalônica uma mensagem, que é uma mensagem interessante, que é uma mensagem importante, principalmente se nós formos avaliar essa mensagem do ponto de vista da vida do apóstolo, porque quem está falando aqui, em tudo dai graças, não é alguém que vivia só de momentos bons. Quem está dizendo aqui, em tudo dai graças, não é alguém que vivia só momentos de muita prosperidade, momentos de muita paz, ou alguém que vivia uma vida de muita calmaria.
O apóstolo Paulo foi alguém que viveu muitos reveses na sua vida, foi alguém que viveu momentos trágicos, momentos complicados, momentos de angústia, momentos de aperto, momentos de dificuldade, momentos de fome, de frio, de espancamento, de prisão e diversos momentos difíceis, mas é esse apóstolo Paulo que passou por tudo isso, que entendeu a importância da gratidão e entrega uma mensagem para a igreja, é a mensagem que repercute essa noite aqui na igreja do Nazareno, e é: em tudo dai graças. Então aqui a primeira coisa que a gente precisa perceber sobre em tudo dai graças, e é um ponto esclarecedor, é que não é por tudo dai graças, é em tudo dai graças, porque Deus não exige de você algo que seja desumano, e a gente precisa entender que não é por tudo. Repete comigo: não é por tudo, é em tudo. Tem diferença entre você dar graça por tudo e dar graça em tudo. É inumano você dar graças por um filho que morre, é inumano você dar graças por uma tragédia que você vivencia. Não é inteligente e não é humano você dar graças quando perde um ente querido, pela morte desse ente querido. Então não é por tudo, é em tudo, é a despeito da dificuldade, é em meio à dificuldade, você levantar a mão e agradecer a Deus, sabendo que Ele tem o controle da tua vida nas mãos. E eu acho que o exemplo clássico disso é Jó, porque Jó tinha perdido filhos, Jó tinha perdido saúde, Jó tinha perdido recursos, tinha perdido propriedades. A única coisa que ele não perdeu foi a mulher. Essa ficou do lado dele, virou para ele e disse assim: amaldiçoa teu Deus e morre. Ele olha para a mulher e ele diz: como loucas fala tu, receberia o bem de Deus e não aceitaria o mal? Deus me deu, Deus tirou, mas louvado seja o nome do Senhor. Em outras palavras, eu não vou murmurar, eu não vou dar graça porque Deus tirou, mas eu vou dar graças em Deus ter tirado. Aleluia, glória a Deus. Eu não dou graça por causa da tragédia, mas eu dou graça mesmo na tragédia. Eu não dou graça por causa do vale, mas eu dou graça no vale. Eu não dou graça por causa da perda, mas eu dou graça mesmo na perda, porque a minha convicção de fé não está atrelada ao que eu tenho, ao que eu deixo de ter, mas aquilo que Jesus já fez por mim na cruz do Calvário. Por isso é em tudo eu dou graças. E aí o apóstolo Paulo deixa isso bem claro: em tudo dai graças. E esse sentimento de gratidão, que sempre quando existe um sentimento de gratidão, repercute em uma ação de gratidão. Eu estava estudando sobre isso, e eu percebi como é importante a gratidão para nós criarmos o clima propício para uma vida de prosperidade, para uma vida de intimidade, para uma vida de bênçãos e de plenitude na presença de Deus. A gratidão é a lente pela qual a gente enxerga a vida. Um olhar grato, quando acorda pela manhã, se ele olha para o céu e o céu está aberto, não tem uma nuvem, ele agradece, porque vai ser um lindo dia. Um olhar grato, se ele acorda pela manhã, ele olha para o céu e o céu está negro, ele agradece, porque vai chover e a chuva vai regar a terra. Um olhar grato, quando vê um filho correndo em casa, ele agradece, porque o filho está com saúde. Então a gente precisa começar a enxergar a vida com a ótica, com a lente da gratidão, por todas as bênçãos que são visíveis, e por todas as bênçãos que são invisíveis. Eu não sei se você percebeu, mas hoje você comeu. Quem aqui fez uma refeição hoje? Quem aqui fez mais de uma refeição já hoje? Quem aqui fez algumas refeições aqui hoje? Você sabia que mais de 1/3 da população mundial não faz nenhuma refeição direito por dia? A gente precisa ser grato por aquilo que é visível e a gente não percebe. Você saiu da sua casa e você veio de carro para a igreja. Você já deu graças a Deus pelo carro que Ele te deu para você vir? Você pegou uma carona com alguém, você já deu graças a Deus pela carona que Ele proporcionou? Você tem pés para vir, você veio andando, ou de ônibus, ou de van, não sei, mas você veio, você já deu graças a Deus por isso? Você sabia que tem gente que queria vir à igreja hoje e não pode, porque está infelizmente numa UTI, porque está infelizmente em um hospital, e a gente precisa começar a ser grato,
porque Deus tem nos dado fôlego de vida, porque Deus tem nos dado a oportunidade de estarmos na presença dEle, porque Deus tem nos dado a graça e a bênção de ter comunhão com outras pessoas, de estarmos na casa dEle, de ouvirmos uma palavra da parte dEle, e de sairmos daqui pessoas melhores. Eu vim dizer para você essa noite, que você precisa sair daqui, aprendendo a agradecer mais e a murmurar e reclamar menos. Você precisa entender que quanto mais você agradece pelo que você tem, mais você vai ter pelo que agradecer. Eu vou repetir isso: quanto mais você agradece pelo que você tem, mais o fluxo de Deus é liberado e mais você vai ter pelo que agradecer. Seja grato. E a gente vai perceber nas páginas da Bíblia Sagrada como atitudes de gratidão, como manifestações de gratidão são importantes e repercutem em coisas boas. A gente vai perceber em uma das histórias que o escritor Lucas, no seu livro, no capítulo 17, no verso 11, narra. A Bíblia diz que Jesus estava fazendo uma viagem, ele ia da Judeia para a Galileia, e a Bíblia diz que quando ele vai chegando na Galileia, se aproximando de uma determinada aldeia que não diz o nome, vão saindo da aldeia de longe 10 leprosos, e eles vão gritando e dizendo: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus nos acolhe, Jesus tem misericórdia. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus falou assim: ide se apresentai ao sacerdote. Eram 10 leprosos, eles não pediram a cura para a sua lepra, eles pediram misericórdia. Mas Jesus sabe aquilo que você precisa ainda antes dessa palavra sair da tua boca. Oh, glória a Deus. Eu não sei o que você precisa, eu não sei qual é a tua necessidade, eu não sei o que você veio buscar essa noite, mas eu venho dizer: Jesus sabe de tudo. Ainda antes de haver palavra na tua boca, Ele sonda o teu coração. Aí eles vão se aproximando e Jesus diz: vão e se apresentem a um sacerdote. E a Bíblia diz que na mesma hora os 10 leprosos são curados. Diga aleluia. Jesus cura 10 de uma tacada só. É por isso que eu creio que essa noite aqui, Jesus não vai operar milagre só na vida de um, vai operar milagre na vida de vários de uma vez só. E a Bíblia diz que 9 foram, mas apenas um voltou para agradecer. Uma coisa que você precisa aprender e entender sobre ingratidão e sobre gratidão é que o único que voltou era ainda um homem samaritano, de modo que com frequência a gratidão vem de quem você menos espera, e a ingratidão também vem de quem você menos espera, porque se tinha alguém que tinha que voltar para agradecer, eram os judeus que já tinham passado pelo sacerdote. Então eu vim dizer uma coisa para você: aprenda com Jesus. Ele restaurou 10, mas apenas um voltou, mas nem por isso ele deixou de continuar restaurando e curando gente. 3 glória a Deus e um aleluia. Eu vou repetir: Jesus restaurou 10, apenas um voltou para agradecer, mas nem por isso ele deixou de continuar curando e restaurando gente. Aprenda com Jesus que quando você faz o bem a alguém, se esse alguém não voltar, não é para você parar de fazer o bem a outras pessoas, que uma hora vai ter gente grata e que o fluxo de Deus vai continuar sobre você. Continue sendo quem você é, independente de atitude de gratidão ou não de terceiros. E a Bíblia diz que só um volta, que é justamente um samaritano. Quando ele volta, ele se dá a conhecer e todos percebem que ele era um samaritano. Jesus olha para ele e declara para todo mundo: eu não restaurei 10? Onde estão os outros 9? Aí a Bíblia diz que ele continua olhando para o restaurado, que é samaritano, e ele continua a fala e diz assim: vai, a tua fé te salvou. Sabe o que é lindo sobre gratidão, irmão? É que os 10 foram restaurados, mas apenas um teve um coração grato, e esse coração grato se manifestou numa atitude grata de voltar para agradecer. Mais um parêntese aqui: aprenda a dizer obrigado, aprenda a agradecer como esse restaurado foi agradecer a Jesus.
aprenda a mandar uma mensagem, nem que seja de WhatsApp, dizendo obrigado porque você me ajudou. Irmão, me dá uma agonia gente que acha que quando você está ajudando ele, você está fazendo um favor para você mesmo. Não, quando você recebe uma ajuda, você precisa ser grato a essa ajuda. Esse ex-leproso que foi restaurado foi grato, voltou a Jesus com uma atitude de gratidão, e olha o que a gratidão liberou sobre a vida dele, porque além de ele ser restaurado da lepra, Jesus falou: vai, a tua fé te salvou. O que é isso? Os 9 receberam só a restauração da lepra, agora o leproso que foi grato, além da restauração da lepra, ele recebeu a salvação em Cristo Jesus. Levanta a sua mão para receber essa palavra em nome de Jesus. Você vai sair daqui sendo mais grato, e a gratidão que você manifestar em atitudes vai fazer mais bênçãos de Deus chegar na tua vida e fluírem sobre você. A gratidão libera um fluxo maior. Então a Bíblia Sagrada diz que Jesus opera esse grande milagre. Em um outro texto a gente percebe um outro poder da gratidão. Era uma ocasião não de cura, mas de multiplicação, onde a Bíblia Sagrada diz em João 6, que Jesus foi pregar num lugar deserto, e a Bíblia diz que estando ele nesse lugar deserto, a mensagem foi se prolongando, chegou uma hora que ele chamou os discípulos, e falou assim: vocês vão precisar dar à multidão de comer. Aí os discípulos, especialmente um deles, André, falou assim: ah, Jesus, ainda que a gente tivesse dinheiro suficiente para isso, não tem venda por aqui, não tem como dar de comer para essa multidão. Mas a responsabilidade era sobre eles. E aí de repente alguém chega e diz assim: tem um garoto aqui, quase que num tom de ironia, que tem 5 pães e 2 peixinhos. Aí a Bíblia diz que Jesus fala: me dê cá esses 5 pães e 2 peixinhos, porque 5 pães e 2 peixinhos é pouco na mão do garoto, mas na mão de Jesus é suficiente. E eu quero abrir um parêntese para te dizer que esses 5 pães e 2 peixinhos podem ser pouco na sua mão, e entrega na mão de Jesus e descansa, porque vai ser suficiente. Sabe qual é o nosso problema, irmão? É que às vezes a gente não entrega nas mãos de Jesus como o menino fez. A gente pega os 5 pães e 2 peixinhos, diz para Jesus assim: segure os 5 pães e 2 peixinhos, e a gente fica disputando os 5 pães e 2 peixinhos com Jesus. E Deus me trouxe aqui para te dizer: larga os 5 pães e 2 peixinhos na mão dele, porque é ele que vai multiplicar. É pouco na tua, na mão dele é suficiente. Ele deixa na mão de Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E entrega os 5 pães e 2 peixinhos e descansa. Aí a Bíblia diz que o menino entrega. Irmão, Jesus podia ter multiplicado sem dar graças, mas ele quer ensinar um princípio para nós. Ele pega os 5 pães e 2 peixinhos, levanta e diz: Pai, eu te dou graças. E a Bíblia diz que ele vai repartindo, dá para os discípulos, e os discípulos vão repartindo, e eles dão para a multidão, e a multidão vai repartindo, de modo que toda aquela multidão come os 5 pães e 2 peixinhos. O que é isso? Um pouquinho, na mão de Jesus, com uma pitada santa de gratidão, fez a multidão inteira se alimentar. Oh glória, você vai sair daqui entregando o teu pouco nas mãos de Jesus, com um coração grato, e esse pouco vai multiplicar. Oh glória a Deus, de repente você entrou aqui e está dizendo: o meu salário é 5 pães e 2 peixinhos, o meu recurso é 5 pães e 2 peixinhos. Entrega na mão de Jesus, que eu profetizo que vai haver uma santa multiplicação, e vai abençoar a tua vida e a de outras pessoas. Porque a gratidão multiplica aquilo que você tem em Deus. Um outro momento que a gente percebe Jesus com o coração grato e manifestando uma atitude de gratidão é em uma ocasião tensa, quando em João 11 a Bíblia diz que mandam um mensageiro até Jesus e dizem assim: Senhor, aquele a quem tu amas está
enfermo. Jesus ouve a mensagem, vira para o mensageiro e diz assim: pode voltar. Só que com uma mensagem da minha parte. O mensageiro diz: qual? Pode dizer lá, na casa de Marta, Maria e Lázaro, que essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Você consegue fazer essa imaginação? Você consegue imaginar essa cena, o mensageiro voltando? Quando o mensageiro volta, qual é a mensagem que Jesus te deu para o Senhor entregar de volta aqui? Ele não veio contigo. E o mensageiro diz assim: Jesus mandou eu dizer que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Lázaro vai adoecendo, e o pessoal vai olhando para a cara do mensageiro. O que foi que Jesus mandou dizer? Essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Lázaro vai ficando numa situação cada vez mais moribunda, e chega o ponto de morrer. Aí vão no mensageiro e dizem: o que foi que Jesus mandou dizer? E o mensageiro vai responder: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Só um parêntese: você precisa aprender a crer na palavra contra as circunstâncias. Eu vou repetir isso: você precisa aprender a crer na palavra contra as circunstâncias momentâneas da tua vida. Se aquilo que está acontecendo bate e colide com a palavra, eu fico crendo naquilo que a palavra de Deus diz ao meu coração, e foi liberada para mim, aleluia. Lázaro morre, e a Bíblia diz que depois de 2 dias, Jesus diz para os discípulos: vamos lá despertar o meu amigo. Irmão, quando Jesus chega nessa aldeia, você não tem noção do tumulto que foi. Primeiro porque a Bíblia diz que quando ele foi chegando, o que o pessoal dizia era o seguinte: espera aí, Jesus não amava ele? Não se hospedava na casa dele? Não eram amigos? Espera aí, Jesus não era assim com Lázaro, deixou ele morrer? Você precisa entender uma coisa, irmãos: qual é o milagre maior? Ser curado de uma enfermidade ou ser ressuscitado após morto? Se Lázaro tivesse sido curado de uma dor de cabeça, eu não estava pregando hoje sobre ele. Você nunca teria ouvido a mensagem Lázaro sai para fora, como você já ouviu 1 milhão de vezes na igreja. Você precisa entender uma coisa: às vezes Deus deixa algumas situações agravarem para Ele manifestar o poder dEle na nossa vida. Eu vim dizer para alguém que Deus é caçador de glória, e Deus só pode ser glorificado na impossibilidade. Merecia um glória a Deus mais empolgado da sua parte. Irmão, eu li uma frase esses dias num perfil desse de Instagram, que dizia mais ou menos assim: às vezes a gente perde o telhado para ganhar o céu estrelado. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Lázaro foi à sepultura para ser ressuscitado, e o milagre ser muito maior. Deus vai fazer um milagre maior do que você está imaginando. Oh, glória a Deus. Você pode me ajudar a pregar, segurar na mão dessa pessoa que está ao seu lado e dizer para ela: Jesus vai fazer um milagre maior do que você está imaginando. Aleluia. Ele deixou a situação se agravar para Ele mostrar que Ele é Deus na tua vida. Aleluia. A impossibilidade é a brecha na qual Deus entra e mostra que Ele é Deus na nossa vida. Aí Jesus chega, Marta já vem correndo e vem dizendo: se o Senhor estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Aí Jesus disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Não, eu sei que a gente vai ressuscitar nos últimos dias, e etc, etc. Não, Marta, eu estou te falando, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Cadê Maria? E a Bíblia diz que Maria estava num canto chorando. Manda trazer ela. E a Bíblia diz que Maria vem chorando. E aí é quando Jesus vê Maria chorando, que é um dos textos mais lindos da Bíblia. Jesus chorou.
Você percebe que Marta veio meio posuda, quase que num tom de murmuração. Se o Senhor estivesse aqui, não teria morrido. E Jesus rebate com ela no campo das palavras. Agora com Maria, que vem quebrantada, Jesus se quebranta também. Diz: me dá um abraço aqui. Ah, irmão, era para você ter dito um aleluia pelo menos. Eu não sei se você entende isso, mas vem na humildade, vem no quebrantamento, que Ele vai se inclinar para te atender, na medida que você vem. Vem querendo impor alguma coisa a Jesus e a Deus, que você vai se deparar com uma parede de diamante de concreto. Agora vem quebrantado, oh glória, que não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Um coração contrito e quebrantado o Senhor não despreza. Oh, aleluia, glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui. Você pode levantar as mãos para agradecer, para adorar e para louvar Ele. Aleluia. Jesus levanta Maria e diz: onde foi que vocês o puseram? Aí eles levam até Jesus, até a gruta onde Lázaro tinha sido posto. A Bíblia diz que Jesus diz uma frase célebre, você já conhece: tirai a. E a Bíblia diz que removem a pedra. Quando removem, a atitude de Jesus é de gratidão, é de ação de graça. O texto diz, não eu, que ele levanta os olhos para o céu e diz: Pai, graças eu te dou. Ai, meu, sinto a presença de Deus aqui. Lebarachuri micandarábia. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Jesus tinha poder para ressuscitar a Lázaro sem levantar os olhos para o céu. Jesus tinha poder para ressuscitar Lázaro sem falar: Pai, graças eu te dou. Mas o que ele queria com isso? Era nos ensinar que quando a gratidão, até aquilo que estava morto volta à vida, quando a atitude de gratidão. Eu vim dizer para você: tenha um coração grato e tenha atitudes de gratidão, que até aquilo que está morto na tua vida vai voltar. Ai, irmão, mereci um glória a Deus mais alto. Se você tiver atitudes de gratidão, um coração grato, vai voltar à vida o que estava morto, em nome de Jesus. Oh, glória. Ele encerra dizendo: Lázaro, vem para fora. Eu não sei o que estava morto na tua vida essa noite, mas você vai sair daqui agradecendo em tudo. Lebarachuri micandarábia. Você vai sair daqui dando graças em tudo, e você vai ver multiplicação acontecer, você vai ver restauração acontecer, e você vai ver o que estava morto, enterrado, sair da cova, e Deus vai ser glorificado. Quem pode levantar as duas mãos, abrir a boca por um minuto e dar graças e adorar e louvar a Ele? Aleluia, 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 aleluia. Eu não sei se é a tua vida sentimental que estava morta, mas eu vim dizer: vai voltar à vida. Eu não sei se é a tua vida financeira que estava morta, mas eu vim dizer: vai ressuscitar essa noite. Aprenda a dar graças em tudo, que milagres acontecem. Graças, gratidão. A gratidão libera um fluxo de coisas maiores. A gratidão multiplica o pouco, e a gratidão faz voltar à vida aquilo que estava morto. Que você saia daqui com um coração grato. Grato a Deus, mas também grato a quem um dia te estendeu a mão.
Diminuiu, glória a Deus agora, tá vendo? Tá vendo? Grato a Deus e grato a quem um dia te estendeu a mão. Porque tem muita gente também que você diz sim para ele todo dia. O não que você diz exclui tudo de bom que você fez por ele. Eu li há um tempo atrás uma parábola de que havia um reino antigo na região da África, e nesse reino havia um rei, e esse rei era um tanto impaciente, e esse rei tinha um servo, ou tinha muitos servos, e quando ele ficava furioso com o servo, ele tinha 10 cachorros selvagens, e ele jogava esse servo com o qual ele tinha se enfurecido aos cachorros para alimentar os cães selvagens. Esse rei tinha um servo que já o servia há 10 anos. Um belo dia esse servo, que era fiel, fez uma coisa que ele não queria que tivesse sido feita, e como o rei era pouco paciente, chamou o servo e falou: você fez aquilo que eu não queria que você fizesse, então eu vou te jogar para os cachorros selvagens para eles te comerem. E esse servo que tinha sido fiel disse assim: me dá pelo menos 10 dias, eu te servi 10 anos, me dá 10 dias de vida, depois de 10 dias o senhor me joga aos cachorros. E aí o rei olhou para ele e falou: tá bom, você me serviu 10 anos, vou te dar 10 dias. Esse servo saiu da corte do rei e foi até o homem que tinha a guarda desses cães selvagens e disse assim: me dá 10 dias para eu cuidar desses cachorros, para eu alimentar eles e dar banho neles, guardar eles. E aquele homem não entendeu, falou: menos trabalho para mim, tá bom, faz o que você quiser aí. E por 10 dias aquele servo fiel cuidou dos cachorros. Quando acabaram esses 10 dias, ele voltou ao rei, e o rei falou: peguem ele, prendam e joguem ele aos cachorros. Todos viam isso. Quando jogaram aquele servo aos cachorros, os cachorros, em vez de morderem ele, começaram a lamber os pés dele. O rei não entendeu nada e disse: o que está acontecendo? Eles não estão comendo você, não estão te mordendo, não estão te atacando, o que está havendo? E o servo disse: eu servi o senhor por 10 anos, por uma coisa errada que eu fiz, o senhor esqueceu os 10 anos, eu servi os cachorros 10 dias, eles não esqueceram o que eu fiz por eles. Se for para aplaudir Jesus, aplaude com força, se você entendeu o conteúdo da parábola. Que você saia daqui essa noite sendo grato a quem te ajudou, sendo grato a Deus, sendo grato a quem um dia te estendeu a mão. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Irmãos, você pode fechar os teus olhos em nome de Jesus? Que você saia daqui tão grato, grato num nível de Paulo, que por causa da gratidão, teve coragem de dizer: eu aprendi a contentar-me com tudo. Eu sei ter abundância, sei ter escassez, sei ter fartura, sei ter necessidade, eu sou grato, então posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oh, glória a Deus. Você pode colocar a mão no seu coração em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ó Pai, nos dá um coração mais grato a Ti, nos dá um coração mais grato a Ti, porque o Senhor nos amou quando ninguém nos amaria, e o Senhor entregou seu Filho para morrer na cruz do Calvário por nós. Senhor, nos dá um coração mais grato a Ti, porque o Senhor tem nos enriquecido de tantas bênçãos, tantos são os livramentos que nós não vemos, mas o Senhor opera em nosso favor e para a nossa vida, tantos são os escapes que nós não vemos, mas o Senhor opera em nosso favor. Senhor, nos dá um coração mais grato a Ti.
que essa gratidão se manifesta em atitude de fidelidade, em atitude de vida devocional, em desejo de leitura pela tua palavra. Nos ajuda, Senhor, também a sermos gratos por todos aqueles que o Senhor coloca no nosso caminho, para como anjos da tua parte nos ajudar, aqueles que nos ajudam com uma palavra da tua parte, aqueles que nos ajudam com uma contribuição, aqueles que de alguma forma estendem a mão, ou pelo menos dobram os joelhos em favor da nossa vida. Nos dá um coração grato, Senhor. Que a primeira igreja do Nazareno aqui em Nilópolis seja uma igreja grata, e que mediante o cumprimento desse princípio de gratidão haja restauração, que mediante esse princípio de gratidão sendo cumprido, haja uma liberação de um fluxo mais intenso de bênçãos, que haja multiplicação, que haja ressurreição daquilo que está morto, e que o teu nome seja glorificado. Quem recebe essa oração, glorifique e aplauda a Jesus. Que Deus te abençoe, que você saia daqui com um coração grato, e eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.